Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou levar vocês comigo em uma aventura. Vou adentrar na mata para recolher algumas ervas medicinais e cascas para preparar um xarope para os meus filhos. Eu gosto muito de preparar esse xarope quando eles ficam com alguma gripe mal curada, quando um remédio convencional não funciona. Então eu gosto de preparar esse xarope, que ele é muito bom para várias enfermidades. Logo eu vou estar falando para vocês todos os benefícios que esse xarope traz. A primeira coisa que eu vou recolher é o açafrão da terra. Gente, eu tenho ele fresquinho aqui na fazenda. Eu colho ele bem fresquinho para fazer o xarope. Se tiver em casa em pó, é melhor não usar, porque pode fermentar o xarope. Você pode usar a hora que você for oferecer o xarope para a criança, você coloca uma colherzinha de café misturado na colher de xarope que você for oferecer para a criança, você mistura ali no momento de oferecer. Nós aqui do norte temos muita conexão com as raízes indígenas e quilombolas. Então sempre tentamos procurar na natureza ervas que nos beneficiem, que nos traga a cura. É uma coisa muito boa você conhecer plantas, porque você tem a opção de fazer o tratamento convencional ou um tratamento fitoterápico. E eu vou adentrar a mata para coletar alguns desses ingredientes do xarope. Outros é para outro fim, que logo mais adiante eu trarei o vídeo para vocês, que é para fazer uma garrafada para a saúde da mulher. Essa planta que eu vou colher agora é a mangabeira braba. Dessa planta pode-se utilizar tanto a corteza como as folhas, mas cada qual parte da planta para coisas diferentes. Agora eu vou colher a casca do jatobazeiro. Esse é um dos principais ingredientes que eu vou usar no xarope das crianças. Outras cascas que eu coletei no quintal, acabei não filmando, que é a casca da árvore da mangueira, a casca da árvore do cajueiro. Também são muito importantes. Gente, eu recomendo a vocês, se caso vocês não conhecerem uma planta, não tiverem certeza de que planta é melhor ir a uma loja de produtos naturais, que lá sempre eles têm tudo, tem os pacotinhos e eles vão te dar a segurança que você precisa para estar preparando o seu xarope, para estar preparando a sua garrafada. Se você não conhece uma planta, não arrisque. Essa última planta que eu estou colhendo é o barbatimão. Gente, agora a próxima que eu vou pegar, essa eu andei até encontrar. É igual que aquela música do Chitãozinho Chororó. Pensa numa plantinha que deu trabalho. É o carapiá. Essa também é para a garrafada da saúde da mulher. Essa me deu trabalho para encontrar. E na seca, ela seca as folhas, desaparece e fica quase impossível encontrá-la. A raiz dela é um rizoma bem aromático, tem um cheiro muito agradável, um cheiro bem característico dela mesmo, um cheirinho muito bom, bem gostoso, adocicado. Me deu muito trabalho encontrar.
Vamos começar a preparar as cascas. Vou passar para vocês aqui os ingredientes. Aí eu começo a separar o que eu vou usar. São 50 gramas de casca da árvore do jatobá, 50 gramas da casca da árvore do caju, 50 gramas da casca da árvore da manga, 50 gramas de gengibre, 50 gramas de açafrão da terra, 250 gramas de açúcar e 1 litro de água. Primeiro eu separo todas as cascas, aí eu peso para ter certeza do peso de cada uma. Lembrando, gente, que todos esses produtos que eu citei você pode encontrar em lojas de produtos naturais. Se você não conhece, não arrisque, porque no cerrado existem plantas que são parecidas, que são iguais. Inclusive o jatobá, ele tem uma árvore parecida com a dele, mas não é o jatobá. Agora eu não me lembro o nome. Inclusive essa árvore pode chegar a ser venenosa. Então, se você não conhece, não arrisque, vá a uma loja de produtos naturais, que é muito mais seguro. Lembrando que aí eu tô usando o açafrão fresco. Se você não tiver acesso ao açafrão fresco, não coloque em pó, gente, na receita. Não coloque em pó, porque aí eu tô colocando tudo bem inteirinho. Quando a gente fizer primeiro a infusão e coar depois, não vai ficar pedacinhos no xarope. Não pode ficar pedacinhos no xarope para ele não fermentar. Colocamos todos esse preparado em 1 litro de água e levamos ao fogo para fazer a cocção até ficar a metade. Desse 1 litro de água tem que ficar mais ou menos 500 ml. Passado esse tempo, gente, ferveu bem. O chá ficou um chá bem escuro. E a gente coa, passa pela peneira para tirar todos os resíduos. Todos os resíduos vão ficar na peneira. E a gente vai voltar esse xarope agora para a panela com 250 gramas de açúcar. Gente, não coloquem muito açúcar, porque às vezes você acha que tem que fazer um melado e não é. Xarope não tem que ficar grosso, tem que ficar uma tintura grossa, não assim grosso como se fosse um caramelo para pudim. Ele fica assim um líquido mais viscoso, mas não é um melado. Porque tem gente que confunde fazer o xarope com melado e não, porque depois fica ruim para a criança poder tomar, né? Você vai levar esse xarope ao fogo até reduzir novamente a metade. Depois vai ficar aproximadamente 250 ml de xarope. Você vai observando. Você vai observando até você ver que ficou tipo um chá bem grossinho. É difícil de explicar, gente. Não é um melado. É um chá mais grosso mesmo, assim, bem grossinho. E você vai esperar esfriar esse xarope. Eu esperei ele esfriar até o dia seguinte, porque tem que adicionar o mel, e o mel ele não pode ser adicionado enquanto essa tintura estiver quente. Não pode. Enquanto esse chá estiver quente, não pode adicionar o mel, porque o mel perde as suas propriedades medicinais quando ele é aquecido. Quando esfriar totalmente, gente, esse chá, você vai adicionar aproximadamente 150 ml de mel. O mel é à vontade. Se você tiver 100 ml, você adiciona. É importante ter o mel, que o mel também ajuda muito a tratar gripes, resfriados. E 100 gotas de própolis. Gente, lembrando que o própolis ele é opcional. Eu coloco porque o própolis ele ajuda muito a aumentar a imunidade. Esse xarope ele é muito bom para ajudar a tratar a anemia,
gripes, resfriados, bronquite, peito cheio, irritações de garganta. Se você estiver fazendo tratamento contra infecções de garganta, também é muito bom esse xarope, ajuda a auxiliar. Lembrando que se você estiver fazendo um tratamento com remédios convencionais receitados por um médico, não abandone, gente. Saúde não é brincadeira. Eu faço muitos remédios naturais para os meus filhos, mas se eles estiverem em um tratamento receitado pelo médico, eu não paro, eu continuo e somente agrego mais remédios naturais para ajudar na recuperação e aumentar a imunidade deles. Esse xarope, ele é muito bom também para tosse alérgica, para alergias, alguns tipos de alergias. E algum dia eu venho trazendo para vocês as informações mais detalhadas sobre todos esses ingredientes que eu adicionei. Tendo a responsabilidade, gente, de sempre ter certeza do que você está oferecendo para o seu filho. Não arrisque se você não conhece. Lembrando novamente, se a criança não estiver acostumada a tomar tratamentos naturais, faça o teste da alergia antes de oferecer. Você pega uma quantidade bem pequena, coloca embaixo da língua da criança, num lado da boquinha. E se você ver que deu reação, não ofereça. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe nos comentários que eu vou estar tentando responder cada um de vocês. E se chegaram até aqui, muito obrigada por assistir. Fiquem com Deus e até a próxima.